Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero falar com vocês um pouco hoje sobre a terapêutica filosófica, ou filosofia aplicada, filosofia prática, como queiram chamar. Porém, trazendo dois elementos, duas ideias para a reflexão, os conceitos de mal-estar e doença. É muito importante que fique clara esta diferença para que vocês compreendam o papel que a filosofia tem como terapêutica, como a prática filosófica pode ser muito eficiente para questões da concretude existencial. Durante a vida, vamos acumulando preocupações de várias ordens e intensidades. Por exemplo, em relação ao trabalho, com as exigências constantes de aperfeiçoamento de habilidades laborais, ou com a ameaça do desemprego. Também, se você está passando por um tipo de assédio moral dentro do seu trabalho e fica preocupado de como lidar com essa situação, preocupações com a saúde e educação dos filhos, com a pandemia, enfim, dúvidas, questões, inquietações que podem nos tirar a tranquilidade, a paz, a alegria de viver, causando, portanto, mal-estares. Mas prestem bem atenção, mal-estar não é doença. Embora uma doença possa gerar um mal-estar, e o mal-estar crônico também pode gerar uma doença, em si não deve ser tratado e entendido como doença, pois preocupações e mal-estares são naturais aos seres humanos. É impossível vivermos num estado pleno de bem-estar. Por serem naturais aos seres humanos e em níveis controláveis pelo pensamento, tanto a preocupação como o mal-estar possuem um papel, pois nos dão encaminhamentos de ações, nos levam a buscar escolhas que sejam mais adequadas às circunstâncias, às contingências. Quando excessivas e intensas, as preocupações, quando não controláveis pelo pensamento, podem levar a um bloqueio da fluidez, que também é natural, entre razão e emoção. Mais das vezes, esse bloqueio entre razão e emoção está relacionado com a nossa filosofia de vida. Sim, todos nós temos uma filosofia de vida que vai sendo construída ao longo da nossa existência de uma maneira empírica, de uma maneira não tão rigorosa. Você goste ou não de filosofia, mas você tem a sua filosofia de vida, que ela pode ajudar você em alguns aspectos de algumas dúvidas, de alguns fenômenos que aconteçam, durante o cotidiano, durante a sua vida, mas ela pode atrapalhar também, justamente porque ela não tem um rigor, estrito sensu, não é uma filosofia estrito sensu. Ela pode também te dar clareza, pode te dar uma visão de conjunto, mas também pode te levar ao que nós chamamos de armadilha conceitual, na qual você fica preso e não desenvolve o que a gente chama de razão contemplativa necessária para que você abarque os seus problemas de uma maneira mais eficiente. Mas antes de finalizar, gostaria de trazer para reflexão o conceito doença. Vamos pensar que a doença é um estado, é algo que acontece no seu corpo físico, impedindo que um determinado órgão exerça a sua função com eficiência, bem como todo o relacionamento do organismo, portanto, colocando em risco a vida. Ninguém quer adoecer. Conscientemente, ninguém diria, eu quero ficar doente. Mas, inconscientemente, muitos buscam esse estado de doença, porque é mais fácil você curar uma doença do que curar ou lidar com um mal-estar proveniente de uma preocupação. A doença, ela tem diagnóstico, tem prognóstico, tem tratamento e tem um remédio que você pode tomar para aliviar a sua dor. O mal-estar já é um pouco mais complexo, porque o mal-estar proveniente de preocupações ou de dilemas éticos ou de alguma dúvida, ela necessita que nós façamos o que o filósofo Sócrates nos indicou, nos legou: o conheça-te a ti mesmo. Antes que me entendam mal, preciso deixar claro que não estou fazendo críticas ao uso
de remédios. Muitas vezes eles são necessários e muito menos fazendo crítica ao desenvolvimento científico, à ciência, viva a ciência, porque por meio dela desenvolvemos muitos conhecimentos, tratamentos e remédios que podem curar doenças e sanar a dor do corpo físico. Porém, não posso deixar de dizer também que talvez ocorra em alguns casos um abuso do uso de remédios justamente por confundirmos mal-estar proveniente muitas vezes de uma filosofia de vida não eficiente que não está resolvendo um dilema ético ou uma questão ou uma preocupação com a doença propriamente. Por meio da distinção que fizemos aqui entre mal-estar e doença, a terapêutica filosófica pode ser útil no sentido de ressignificar, reinterpretar, atacar dúvidas, buscar novos ângulos de observação dos fenômenos cotidianos, bem como subversões da realidade, portanto, investigando a filosofia de vida que o sujeito utiliza e que provavelmente não esteja sendo eficiente, impedindo esse sujeito, portanto, de buscar uma vida feliz, embora a felicidade também seja uma discussão filosófica. Espero que essas informações que trouxemos aqui tenham sido úteis e filosofar é preciso.